Bom dia a todos e todas. Excelente segunda-feira, início de semana para todos nós. Voltando aqui ao método Meliagra, estamos no 8º dia, o dia de fazermos uma síntese desses primeiros elementos, os elementos que eu chamo de elementos estruturais, que de maneira lúdica a gente acompanha durante a lua minguante. E como eu já adiantei no último vídeo, eu observei uma coerência interna que eu não sabia que existia, sinceramente falando, quando eu separei esses grupos temáticos para cada um deles ser trabalhado ao longo de uma semana, e de maneira lúdica a gente associa isso às luas. Eu não imaginei que dentro, pelo menos desse primeiro grupo, haveria uma subdivisão que coincidiria com todo o sistema. E aí, como vocês devem estar acompanhando, eu divido em 4 grupos: o grupo dos elementos e das atividades estruturais, as atividades voltadas ao desenvolvimento da nossa personalidade, da gente realizar sonhos, da gente encontrar as nossas aspirações, nossas vocações, desenvolvê-las. Aí há um ciclo e um grupo de atividades focadas no desenvolvimento social, e o último voltada a um desenvolvimento de espiritualidade, de transcendência, da gente ter consciência que nós estamos submetidos a forças maiores. E aí, quando eu pensei em fazer essa síntese, eu falei, bom, então seria bom eu dividir por grupos. E aí eu vi que coincidia que tem um grupo que é um grupo da matéria, tem um grupo que é do indivíduo mesmo, tem um grupo dessas ações estruturais que a gente está submetido às outras pessoas. No caso da alimentação, nós temos que nos alimentar com o que é disponível na nossa região, na nossa comunidade, na nossa cultura. Isso faz parte da nossa cultura. A questão psíquica, a gente recebe cargas que vêm dos nossos pais, ou seja, de outras pessoas, e o sentimento de amor, e às vezes quando a nossa psique está perturbada, a gente acaba afetando as pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu pensei que é um subgrupo da nossa relação com outras pessoas. E o Sol representa esse elemento que está externo à Terra, mas que influencia fortemente a Terra. E eu pensei, nossa, que coincidência. E aí, nesse momento de síntese, é o momento de nós pensarmos, dentro desses elementos estruturais, qual vai ter mais impacto no nosso bem-estar. Se a gente tivesse que eleger somente um, qual que seria? E essa maneira de pensar, eu acho que é execuível quando a gente está precisando melhorar a nossa vida. Há muitos elementos para a gente pensar, a gente se foca no que tem de mais básico. E aprofundando esse método, você se foca no principal, naquele que você entende que mais impacta. Primeiro, porque ele é estrutural, e segundo, porque você sente que aquele elemento, que aquela atividade se relacionam com outras e acaba sendo uma peça-chave, uma peça estrutural no seu edifício de ser humano e de pessoa que está inserida num determinado contexto. Antes de divulgar o método Meliagra, eu fiz uma meditação profunda e pensei, bom, mas esse método é realmente eficaz a ponto de eu querer compartilhar com as pessoas? Será que isso não é uma coisa muito pessoal e que de repente só faça sentido para mim? Eu ainda acredito que pode ser que sim, pode ser que o método ele só tenha sentido para mim, e essa ideia de organização é uma obsessão minha e talvez não faça sentido para as outras pessoas. Sim, pode ser. Mas fazendo uma análise bem honesta, em todos os itens do Meliagra eu posso dizer para vocês que eu melhorei.
E já disse isso em vídeos anteriores e repito, o método Melhagra não é para tornar você melhor do que ninguém, ele é para você se melhorar, é uma transformação interna. Comparativamente, eu vou conhecer muitas pessoas que não seguem nenhum tipo de método para o bem-estar e têm uma vida muito boa, ótimo. Agora, quem gostaria de melhorar, eu digo por experiência própria, que um método como esse, focado nas ações que trazem bem-estar, ele é eficaz. Eu fiquei pensando aqui antes de fazer esse vídeo, imagine que você identifica que você tem um problema financeiro. Você está com um problema nas finanças. Você não concorda comigo que só o fato de você registrar o que você está gastando, aonde você está gastando, e analisar esses dados, já será um grande passo na sua transformação nesse problema que você enfrenta? Isso está na base do Melhagra. O fato de você prestar atenção nos elementos, de você fazer anotações, de você fazer comentários, de você conversar sobre esse assunto, a minha hipótese, e eu constato com a minha experiência que essa hipótese é verdadeira, só de você fazer essas anotações, de você fazer essa observação, a sua vida já fica diferente naqueles aspectos, tá? Então, este é o momento dessa reflexão sobre estes elementos em particular. Você vai fazer uma síntese. Nós estamos, agora eu vou mudar aqui o formato rapidinho, para fazer isso aí rapidinho. Agora, voltando ao método de maneira geral, a gente sabe que este primeiro ciclo a gente está focado nos elementos básicos, estruturais. Entraremos a partir de amanhã na lua nova, em que a gente vai aprofundar reflexões sobre a nossa personalidade, sobre a pessoa que nós gostaríamos de ser e assim por diante nas próximas semanas. E aí a gente observando o calendário lunar, hoje, dia 20, segunda-feira, coincidiu dessa lua minguante ter 8 dias, e quando a gente consulta o método, aquela listagem, a gente vê lá que no 8º dia, se houver mesmo o 8º dia da lua, fazer uma síntese das ideias sugeridas na lua minguante. Então, no primeiro item, como não tem um item particular no 8º dia, é o momento dessa síntese, desse resumo, dessa reflexão geral de todos esses aspectos que a gente viu de maneira particularizada. E aí o método ele segue normalmente no 8º dia, com aqueles mesmos 5 itens que eu tenho repetido em todos os vídeos. E aí, um detalhe importante agora, que a gente está nessa síntese, é pensar como que a gente faz essa anotação. Eu não detalhei isso, mas vejam só, a listagem ela vai de 1 a 8, e cada dia com dois aspectos, com exceção do 8º dia. Então, quando a gente faz essa representação, a gente vai seguir essa ordem aqui. Qual que a gente vai colocar em primeiro? Hipnopraxia. Qual que a gente vai colocar em segundo? Alimentação? Não, alimentação é o terceiro item. O segundo item aqui é hipnologia. E aí nos vídeos específicos a gente vai entender cada uma dessas palavras. Hipnopraxia é a prática do sono, hipnologia é reflexão sobre o sono, é a linha 2, linha 3 alimentação, linha 4 culinária, e assim vai. Cada uma dessas linhas representa uma dessas ideias. Quando você faz o desenho do círculo, e aí você divide ele primeiro em 4 partes, e aí depois você divide ainda, mais 2 aqui, ele fica em 8. A divisão exata, quando a gente vai fazendo, sem usar ferramentas, régua, a divisão seria automática para a gente fazer 16 cortes. Mas observe que no 8º dia não são 2 itens, é apenas um. Por isso que dá 15 cortes nessa pizza. Tá? E a gente contabiliza de 1 a 5 a partir daqui, e a gente dá essa nota em todos esses itens diariamente.
Nessa primeira semana, coincidiu com a lua minguante, todos os dias no quarto item a gente dá essa nota e faz esse gráfico, essas anotações. Isso permite a gente, de maneira rápida, comparar se esse círculo está aumentando, se ele está estável, se é sempre no mesmo ponto que ele está abaixo, se é sempre no mesmo ponto que ele está alto. E como esse método é inspirado num curso que usa pesquisas científicas, o ideal é que você possa comparar de fato. Você faz, quando você começa o método, você faz uma anotação e vê que nota que você está em todos os itens de todas as luas. Aí depois de um mês, depois desse ciclo lunar completo, você compara como que você chegou no final, você contabiliza de novo todas as luas e vê se melhorou. E a minha hipótese é que sim, que melhora, mas é importante você colocar a prova para ver se de fato melhora. Então é isso, esse vídeo é mais curto, que é só da explicação que no 8º dia a gente segue o método normalmente, mas é o momento da gente fazer essa reflexão geral. E a partir de amanhã vamos nos debruçar em assuntos muito diferentes do que a gente estava vendo até agora, que são os elementos da nossa personalidade, quem nós somos e quem nós gostaríamos de ser. Como eu coloco esse método em prática há algum tempo, eu já observei algumas tendências e há uma tendência em a gente associar esses elementos aqui do primeiro ciclo aos elementos do bem-estar, e os outros são mais indiretos, são relações que nós temos com outras pessoas, já fica um pouco mais difícil. Por isso que nesse primeiro ciclo, eu tenho a impressão que eu estou melhor. Eu tenho a impressão que eu estou melhor nesse primeiro ciclo do que em relação aos outros. Os outros dependem mais da minha relação com as outras pessoas e tal. E aí quero que vocês observem também qual lua que vocês gostam mais de preencher, qual que é mais incômoda. Normalmente a mais incômoda é a que a gente precisa prestar mais atenção. Então é isso, muito obrigado por acompanharem até aqui e nos vemos amanhã para começarmos a tratar da lua nova. Beleza? Até mais, muito obrigado, muito bom dia a todos.